que é superposição de arpejo? É você sobrepor um arpejo por cima de uma harmonia para gerar um terceiro resultado. Eu vou te mostrar isso aqui agora. Presta atenção. Ó, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais a letra. Então, superposição de arpejo é o que? É você, por exemplo, eu tenho um acorde de Dó com sétima maior, tá? Isso aqui tá rolando na harmonia, tá? Isso aqui é um acorde. É o acorde, é a harmonia. Beleza. Aí você vem aqui e faz um arpejo de Sol, por exemplo. E aí você gera um terceiro resultado. Então você gera aqui um Dó com sétima maior e nona, né? Que é o que? É o resultado, né? Então isso aqui é o acorde mais o arpejo, tá? E por quê? Porque se você reparar, Dó com sétima maior é Dó, Mi, Sol, Si. O Sol, que é o que você vai fazer no arpejo, é Sol, Si, Ré. Ou seja, ele tem isso aqui. Voltou. Eita. Voltou. Deixa eu ver se voltou mesmo. Voltou. Teve uma instabilidade aqui, mas já voltou. O arpejo de Sol é isso aqui que está dentro do acorde de Dó com sétima maior, mais essa nota aqui. Então, eu vou acrescentar essa nota aqui, ó. Esse Ré que não tinha. Quando eu faço isso, eu acrescentei, então, a nona nesse acorde. Esse é o resultado, então, da superposição de arpejos. Superposição de arpejos basicamente é isso. E tem um montão de possibilidades para você fazer com superposição de arpejos. Você pode fazer isso no acorde maior, você pode fazer isso no acorde menor, você pode fazer superposição de arpejos no acorde diminuto, você pode fazer no acorde meio diminuto, você pode fazer no acorde com sétima, ou, em suma, você pode fazer em qualquer acorde que você quiser. Todo acorde pode ter uma superposição, só que essa superposição você tem que saber qual é o cálculo que você vai fazer, né, para poder ter o efeito ali das tensões que você quer que funcione, né? E isso aqui é o seguinte, o conceito de superposição de arpejo é esse aqui. Eu posso aplicar isso em acorde dominante, eu posso aplicar em qualquer um. A ideia disso aqui é você buscar dentro da escala do acorde que você quer aplicar essa superposição de arpejo, se não existe um arpejo escondido ali, tá? Para você aplicar que funciona ali dentro daquele acorde, tá? E se você for procurar, você vai encontrar muita possibilidade. Agora, o mais importante desse conceito de superposição de arpejo é o seguinte, porque quando a gente fala de superposição de arpejo, esse é um termo que... Deixa eu colocar aqui a guitarra aqui. Esse é um termo que chama muita atenção das pessoas. Superposição de arpejo, eu quero entender esse negócio e tal. Até porque quando a gente ouve alguém fazendo, alguém que sabe usar a superposição de arpejo e ele fazendo isso numa frase, soa muito interessante mesmo. Então a gente quer logo aprender isso. Mas o mais importante que eu preciso te dizer aqui é o seguinte: eu preciso te explicar como que isso acontece de fato na prática e como que o mais importante do que você entender a teoria, que você já entendeu um pouco aqui do conceito, o conceito é esse aqui. Agora, se você conhecer as escalas dos acordes, você procurando, você vai encontrar várias superposições dessa, e eu posso te dar aqui alguns macetes também que funcionam, né? Por exemplo, no acorde alterado, você pode fazer um arpejo maior na quinta diminuta dele ou na quinta aumentada dele. Existe esse par de tríade maior que funciona dentro do acorde alterado. E, em suma, no acorde Li de bemol 7, o acorde sétima
nona e 11ª aumentada, você pode fazer um arpejo na própria fundamental do acorde ou então um tom acima. Em suma, tem vários macetes que eu posso te mostrar que funcionam. Mais importante que eu preciso te dizer é o seguinte, que como que você vai colocar isso na prática? Como que de fato isso vai aparecer no teu fraseado de uma forma natural, de uma forma que fique realmente musical. E como que isso vai se dar? Como que isso vai acontecer? Através de um conceito do método DNA da improvisação, que é extremamente importante e não pode ser negligenciado, que é o quê? Na verdade, é um conceito da vida, né? Que é o conceito a ideia da mente consciente e mente subconsciente. Quando você aprende uma coisa aqui comigo, essa ideia ela está muito superficial ainda e ela precisa ser reforçada, ela precisa ser repetida, ela precisa ser batida mais vezes para que isso se torne subconsciente para você. Assim como eu falo 2 vezes 2, você já sabe o resultado, ou se eu falo 3 vezes 5, você também já sabe o resultado. Agora, se eu falar 47 vezes 82, você não sabe o resultado, mas você sabe que você consegue chegar lá, mas de prontidão assim você não tem. E o que acontece é que na improvisação você tem que ter de prontidão essas informações, senão você não consegue colocar a teoria na prática. Você fica sempre com aquela sensação de que, cara, eu aprendi o negócio, mas por que não funciona? É porque não está subconsciente. E por que não funciona? Porque o subconsciente processa informações muito mais rápido do que o consciente. Então, quando você leva as coisas que você, por exemplo, as coisas que você já masterizou na sua vida, como por exemplo, dirigir o seu carro, sei lá, nadar, correr, coisas assim, falar a língua portuguesa, essas coisas, você já parou para pensar que você nem pensa nas palavras para falar português? Você só fala. Você tem vontade de falar uma coisa e você fala. Então, você não está conscientemente escolhendo as palavras. Alguma inteligência aí na sua cabeça escolhe para você. E é isso que você tem que pensar para você acessar essas informações. E quando você joga isso para um ambiente subconsciente, você faz até escolhas, só que essas escolhas elas são acessadas numa velocidade muito mais rápida. Por exemplo, você está tocando, vem a vontade a lembrança de, cabe aquela superposição de arpejo, quando vê já foi. Sua mão já fez aquilo, entende? Então, e como é que faz esse processo para levar essa técnica, que aqui a gente está falando de superposição de arpejo, mas você vai utilizar isso para levar qualquer técnica que você quiser para esse ambiente muito mais confortável. No caso aqui da superposição de arpejo, acumulando frases que funcionam. Então você, além de entender o princípio, você tem que acumular frases. Por quê? Porque isso, como você vai levar para o subconsciente, isso vai te levar a uma coisa fantástica, que é improvisar sem pensar em escala. Você não vai pensar em escala. A escala está acontecendo no teu solo, mas você não vai pensar nela para tocar, entendeu? E a grande vantagem disso é que faz com que, quando você joga isso para um ambiente subconsciente, você começa a criar novas ideias o tempo todo. Então você passa a ter ideias para o teu solo. Você passa a ter... se você sente que você fica com uma falta de ideias, você sente que faltam ideias para o teu solo, isso aqui, aplicando dessa maneira que eu vou te ensinar hoje aqui, você... e obviamente acumulando frases, né? Uma andorinha só não faz verão. Você vai precisar fazer isso com mais frases. E eu te ensino aqui o princípio e você vai criando esse repertório de frases que quanto mais você fizer manutenção disso, mais isso vai se tornar subconsciente, mais vai ficar de prontidão para a hora que você for tocar. Então, na hora que você estiver improvisando, essas ideias vão pintar. E são ideias que já funcionam, são ideias que já têm... Vou adiantar aqui, o que eu já vou dar um spoiler, são ideias que têm condução de vozes, tá? Isso resolve, por exemplo, o problema de você ter dificuldade para criar solos. Então, você quer desenvolver um vocabulário musical, não consegue criar solos, é por causa disso, porque provavelmente as informações estão todas
soltas, conceituais só. Elas estão no campo do conceito, elas não estão na prática. E isso aqui faz você colocar a teoria na prática e te leva a improvisar sem pensar em escala.